eu dividi assim aqui esta minha intervenção breve em três pontos. O primeiro seria sinais de esperança, o segundo reticências e o terceiro tarefas pela frente. Quando o Papa Francisco I apareceu à janela, acho que foi um sentimento comum, ou pelo menos eu assim o senti, falando também com outras pessoas, de que estávamos perante alguma coisa diferente daquilo que tínhamos visto nos últimos 30 anos. Eu refiro-me não tanto aos aspectos que foram aqueles mais visíveis, mas ao que isso significava. E depois a seguir já falarei um bocadinho sobre isso. E tive uma sensação de uma lufada de ar fresco. E sobretudo porquê? Porque se eu pudesse fazer assim um muito breve balanço dos pontificados anteriores, eu diria que com o João Paulo II nós tivemos obviamente um Papa muito aberto do ponto de vista social, deu um impulso enorme à doutrina social da Igreja, era uma presença carismática, como nós sabemos, quando ele abriu os braços, enfim, era uma presença ali absolutamente soberana, mas também sabemos que era um Papa que progressivamente foi fechando muitas portas dentro da Igreja. E aconteceu a certa altura uma dupla situação, quer dizer, socialmente um Papa muitíssimo aberto, mas que internamente foi passando da primavera do concílio cada vez mais para aquilo que eu acho que foi o inverno a que nós depois chegámos. Sobretudo do ponto de vista da repressão de muitas teologias, de tudo o que eram práticas progressistas, através de várias formas. Uma delas era a substituição de bispos progressistas por bispos conservadores, cada vez mais conservadores, com as consequências que isso tudo foi tendo. A repressão de tudo o que fosse questões relacionadas com as mulheres, muito particularmente o prosseguimento da tendência para a afirmação da impossibilidade da discussão do acesso das mulheres ao ministério ordenado, um conservadorismo extremo no que se referia à moral sexual, obsessão quase pelo tema, a certa altura também. Foi um Papa que foi extremamente importante para a queda do Muro de Berlim, como nós sabemos, e isso foi um fator que eu acho que fica na história como algo extremamente positivo, mas que para dentro, quer dizer, conforme contribuiu para que muros fora caíssem, contribuiu para um cerco interior cada vez maior. E, além disso, foi um papado demasiado longo. Do meu ponto de vista, um papado do qual ainda andamos, se quiserem, para utilizar uma expressão popular, ainda andamos a apanhar um tanto os cacos. A seguir, tivemos o Papa Bento XVI, que não prometia à partida algo de diferente, porque ele tinha sido o ideólogo daquilo que era a repressão das ditas teologias, um conservador convicto, isso acho que ninguém o pode acusar de não ser convicto nas suas posições. Tenho a sensação que um Papa também com pouco mundo, quer dizer, quem lê, por exemplo, aquela entrevista dada pelo irmão dele, que é uma espécie de uma biografia sobre o irmão, verifica que é um Papa que cresceu num mundo muito pequeno, que não teve experiência pastoral praticamente nenhuma, ter só um ano, e que depois que passou logo para faculdades de teologia, onde aí também não terá tido contactos que fossem extraordinariamente abertos. Mas foi um Papa muito lúcido, do meu ponto de vista, no que disse respeito, por exemplo, à questão da pedofilia. Foi um Papa muito corajoso desse ponto de vista. Acho que foi, no Vaticano, na altura, o que fez o discurso mais coerente e mais consistente. Penso que fica na história pela forma como saiu, pela forma lúcida e humilde que revelou, e desse ponto de vista introduziu uma ruptura que não sei se não terá contribuído para abrir a porta que veio a seguir, porque no fundo, acho que introduziu uma ideia muito importante, que foi esta de que um Papa não se reduz à missão que tem, e que tem autonomia humana para dizer que a certa altura acha que já não está em condições para exercer, e acho que isso foi de uma grande humildade,
foi uma ideia moderna de um Papa pré-moderno, do meu ponto de vista, porque ele era de uma racionalidade agostiniana, sobretudo, e portanto esse ponto de vista pré-moderno, e também porque provavelmente, como alemão, ele não se sujeitaria a morrer em público, quase. Portanto, isso é um fator que é importante e que, do meu ponto de vista, é tanto mais importante porque nos lembra que um Papa continua a ser uma pessoa influenciada pela sua cultura, que a sua cabeça não passa a ser ascética ou sem influências culturais, e isso, do meu ponto de vista, não são coisas negativas, são coisas positivas. A seguir, então, tivemos portanto, a janela que se abriu e que vimos o Papa Francisco I. Eu devo confessar, quando ele apareceu, me lembrei do Papa João Paulo I. Foi a primeira ligação que fiz em termos da atitude que teve, mas é óbvio que mais importante do que isso, do meu ponto de vista, é ser um Papa da América Latina. Porquê? Porque se reconhece que a Igreja, a Europa passou à periferia da Igreja. Quer dizer, o que é periférico na Igreja neste momento é a Europa. A esmagadora maioria dos católicos não estão na Europa. E, portanto, isso, acho que o facto de ser um Papa da América Latina também é sinal do reconhecimento disso. Depois, como nós sabemos, o mundo eclesiástico é feito de pequenos sinais. E desde o início é muito interessante ver todos os sinais que houve de mudança. A saudação inicial, que foi, em vez de ser louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, foi boa noite. Depois, o dizer que veio do fim do mundo, mas sobretudo o nome que escolheu. E o nome, eu devo dizer que nunca associei a outro Francisco que não fosse a São Francisco de Assis, talvez porque eu gosto também particularmente dele, mas porque acho que neste momento em que a Igreja se encontra, e sabendo ele também como sabia, e sabendo nós todos, de todos os escândalos de que se tinha falado nos últimos meses, a ideia de um Papa que se chama Francisco evocou-me imediatamente aquela visão que Francisco tem, não é? Quando é disto, Francisco, repara a tua Igreja. E, portanto, foi imediatamente a ideia que me veio à cabeça e acho que, desse ponto de vista, a escolha do nome também é muito simbólica. E depois houve outros sinais, como nós sabemos, a simplicidade do traje, a cruz de bispo continua a ter, o facto de se referir sempre a si próprio como bispo de Roma, o que, do ponto de vista teológico, é muito revelador, é muitíssimo importante também. Portanto, o facto de dizer que é bispo de Roma e que a diocese, o bispo de Roma, a Igreja de Roma é que preside na caridade, é um conceito neotestamentário e é extremamente importante e muito revelador também da atitude que tem. Depois a atitude humana de abertura, conversa com os poderosos, mas sempre com referência aos fracos, o agarrar as mãos das pessoas que o cumprimentam, agarrar as mãos de mulheres que o cumprimentam, cumprimentar mulheres com um beijo. Quer dizer, tudo isto é uma coisa nunca vista, que do meu ponto de vista revela também uma coisa muito importante, que é uma pessoa humana, que é uma pessoa habituada a contactar com muita gente e que é uma pessoa habituada a viver no mundo, deste ponto de vista. Depois a homilia dele, destacaria também a homilia dele na missa de terça-feira, que, enfim, era uma homilia, digamos que 2/3 da homilia podia ter sido escrita por qualquer professor de ética com particular interesse pela ética do cuidar, que é uma ética extremamente importante, e 2/3 da homilia dele foi sobre a ética do cuidar. E, portanto, a capacidade de uma linguagem desacralizada, aqui, quer dizer, entendo aqui por sacralização algo dito numa perspectiva de distância em relação ao mundo, não é? Acho que foi qualquer coisa que parece que se está a ser marcante. A preocupação de construir pontes com membros de outras confissões cristãs, de outras religiões, com não crentes. Ele disse isso na homilia, no encontro com representantes de outras confissões religiosas e de outras religiões, quando ele disse que lutar contra a pobreza, quer seja material, quer seja espiritual, edificar a paz e construir pontes, este é um programa. Que isto é o programa, isto é o caminho a seguir. Ele disse isto muito claramente, assim, inclusivamente utilizou a palavra pontífice para dizer que a palavra pontífice é aquele que constrói pontes, significa aquele que constrói pontes, e não aquele que pontifica. Quer dizer, ele não pegou nisso desse ponto de vista, não é? Falou a referência de que era aquele que constrói pontes. E depois o colocar-se ao nível dos representantes de outras confissões cristãs e de outras religiões, isto é, abdicar do estrado. Tudo isto, quem conhece o mundo eclesiástico sabe que são pequenos sinais que são significativos, não são acasos.
A utilização de uma linguagem inclusiva nos discursos e nas homilias, portanto, ele diz os homens e as mulheres, invariavelmente, é muito importante também, e a atitude dialogante que lhe é reconhecida pastoralmente, segundo as pessoas dizem, da experiência na Argentina. Algumas reticências. Bom, é um conservador no que diz respeito à moral sexual, segundo dizem, é um cardeal de um colégio de cardeais nomeado pelos 2 papas anteriores, e, portanto, isso tem que se ter em consideração, obviamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não acho que se deva ter esperanças excessivas, isto é, que se lhe deva exigir, ou que se lhe possa, se calhar nem faz sentido exigir-lhe rupturas neste momento. Acho que depois da fase que nós tivemos, haver um Papa que representa uma fase de descompressão e de humanização é extremamente importante. Eu estive em Espanha no fim de semana passado e havia uma pessoa que dizia de uma maneira muito engraçada: já visto ao que nós chegarmos, acharmos que uma pessoa normal, que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, não é? Mas e desse ponto de vista, acho que ele abriu uma porta para que haja depois um caminho a seguir, que provavelmente não vai ser ele já que tem tempo, sequer, ou a possibilidade de o fazer. Agora, quais são as tarefas que me parece pela frente? Isto, a gente não pode dar um caderno de encargos ao Papa, não é? Mas algumas tarefas que me parecem haver. Ouvir a voz dos que não têm voz, mas isso ele parece muito predisposto a fazê-lo, não é? Portanto, ser uma voz profética do lado dos que sofrem, não só com uma solidariedade consoladora, mas também como uma voz crítica, lúcida e informada. E aqui eu acho que se ele prosseguisse a elaboração da doutrina social da Igreja na linha da Gaudium et Spes e na linha do Papa João Paulo II, que era extremamente importante, porque o Papa anterior não escreveu nenhuma encíclica nessa área, como sabemos. E, portanto, isso do meu ponto de vista, hoje em dia, é o mais importante na fase em que o mundo se encontra atualmente. Depois, ouvir as experiências diferentes, das formas diferentes que o catolicismo assume pelo mundo. E aqui volto a dizer aquela ideia de que a Europa já não está no centro, não é? E, portanto, fazer ouvir isso, fazer ouvir essas vozes, parece-me que é muito importante também. Depois, ouvir as vozes das filhas e dos filhos críticos da Igreja. Quando eu digo ouvir as vozes, pode não ser no sentido de imediatamente embarcar em determinado tipo de teologias, eu não digo isso, mas pelo menos haver espaço para o debate. Pelo menos deixar de haver a ideia de que há determinadas temáticas que são silenciadas. Isso a mim já me parece extremamente importante. Portanto, ouvir teologias que foram silenciadas, mas, sobretudo, ouvir as pessoas que sofrem formas de exclusão dentro da Igreja. Por exemplo, os divorciados casados, os padres casados, os homossexuais, as mulheres que desejam participar mais nas decisões da Igreja e que se sentem ofendidas com a forma como a Igreja encara as mulheres que desejam ser ordenadas, por exemplo. Não estou a dizer que penso que ele que vá atender a tudo isto, mas se ouvir, já acho extraordinário. Quer dizer, se houver um espaço de debate, já acho uma coisa extraordinária. Depois, prosseguir o caminho do diálogo ecuménico e do diálogo interreligioso, que acho que é também um desafio extremamente importante para que a Igreja continue a ter autoridade para falar da paz, da harmonia e da reconciliação no mundo, tem que prosseguir este caminho ecuménico. Depois, prosseguir a aplicação do Concílio Vaticano II numa perspectiva progressiva e não regressiva, que foi o que nós tivemos nos últimos 30 anos. Se nós formos a ler a última homilia que o Papa Ratzinger fez, é uma interpretação absolutamente regressiva do Concílio Vaticano II. Portanto, que é uma interpretação que procura aproximá-lo do Vaticano I, quando o que estava na intenção do Concílio Vaticano II não era prosseguir o Concílio Vaticano I. E, portanto, prosseguir isso que me parece que é o caminho da renovação. Estou quase a acabar. Depois, renovar a Cúria, eu pus para o fim porque sabemos que isso é importante, mas para o povo de Deus acho que não é a coisa mais importante. Só é importante se for impeditivo de tudo o que está para trás. Aí é que eu acho que é muitíssimo importante, não é? Mas não, quer dizer, não me parece que seja a coisa logo no topo, não é? Depois pôr cobre ao escândalo da pedofilia, como é óbvio, sobretudo não esconder. Porque o escândalo maior é esconder. E, portanto, prosseguir nesse caminho que não foi o de esconder, já tomado pelo Papa Bento XVI. Agora, os sonhos para o futuro. Esta parte aqui não acho que... Não, se calhar nem é para o meu tempo de vida. Também pode acabar já amanhã, já não sabe, não é? Mas, não é? Um novo concílio, mas deste ponto... E isto, volto a dizer, é um sonho futuro. Não acredito que com este Papa seja possível. Nem acho que se lhe deva exigir isso. Mas um novo concílio, com representantes dos católicos, mas eleitos pelas bases,
com outros crentes cristãos, com crentes de outras religiões, com peritos e com peritos não crentes também, para debater e decidir sobre aspectos já mencionados, aqui alguns dos aspectos que eu disse anteriormente, e depois, isto é mesmo para acabar num tom que não é de anedota, mas é um bocadinho de provocação, e o meu sonho futuro, que certamente não será para o meu tempo, será um dia à janela do Vaticano, em vez de dizer que temos um Papa, dizer que temos uma Papa.